para você que acompanha o Suno Notícias. Eu sou a Natália Gomes, editora do site, e eu estou aqui para comentar mais um resultado da temporada de balanços do terceiro trimestre. Eu convidei aqui a AgroGalaxy, que topou o nosso convite para falar um pouquinho sobre os números e sobre as perspectivas da empresa. Então, eu queria receber o Maurício Politi, CFO da AgroGalaxy. Maurício, obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigado a você, Natália. Eu vou passar um pouquinho pelos números, para quem ainda não viu. O lucro líquido da AgroGalaxy nos últimos 12 meses, né, encerrados agora em setembro, somou 129 milhões de reais, uma alta de 70%. E o EBITDA subiu 50% para 346 milhões de reais. E a receita líquida total também avançou bastante, cresceu 40% e chegou a 5,5 bilhões de reais, isso nos 12 meses acumulados. Maurício, eu queria aproveitar que você está aqui e te perguntar um pouquinho sobre o balanço. O que explica esse crescimento tão forte no lucro esse período? Teve algum driver principal, alguma coisa que você gostaria de destacar? Sim, primeiro, obrigado de novo, Natália. Prazer estar aqui. Foi bem interessante que você já começou com o resultado dos últimos 12 meses, né? A gente tem estado num processo de educação do mercado em relação ao nosso segmento, né? O segmento de varejo agro não é um segmento muito conhecido, é um segmento novo na bolsa, poucas empresas. Então a gente tem trazido essa referência nova e a gente tenta sempre trazer a discussão para os últimos 12 meses, porque o agro é muito sazonal. Por exemplo, o segundo trimestre do ano, que foi o último que a gente tinha reportado, o Q2, ele é um mais fraco de faturamento, porque biologicamente você não está plantando nada, nem tratando nada. Então, ver o resultado com 12 meses, na nossa visão, é a maneira mais correta de ver. Mas mesmo assim, o trimestre foi muito bom, nosso terceiro trimestre foi um trimestre recorde, a gente cresceu 85% nossa receita, 95% em insumos, que é o foco da empresa, venda de insumos para os pequenos e médios produtores rurais, tá? E esse crescimento veio de três vertentes, mais ou menos 30% disso foi em preço, então os insumos estão mais caros comparado com o mesmo trimestre do ano passado, principalmente fertilizantes e sementes. O segundo ponto foi volume, a gente cresceu na mesma base de empresas quase 37% no volume de insumos que a gente vendeu, e também a gente trouxe mais de 30% de crescimento inorganicamente, via Boa Vista, que é uma empresa que a gente comprou em abril desse ano, no Mato Grosso do Sul, e a Ferrari Zagato, que a gente fechou agora em 1º de setembro, que está no Paraná. Você falou dessas três vertentes, e uma é aumento de receita por preço, né? Mas isso também teve um impacto nos custos de vocês? É por causa de câmbio? Que na verdade vocês repassaram o aumento de custo, eu imagino? Exatamente. Então, são preços. O faturamento global aumentou 95%, esses três blocos de 30%, mais ou menos, né? Preço 30%, a gente melhorou nossa. Preço 30%, volume mais de 30% e M&A mais de 30% também. O preço aumentando nos ajuda, porque os custos aumentam também, mas o percentual que também melhorou, você melhora a sua massa de margem. Então, o impacto para nós é positivo quando o preço está subindo, porque você aumenta a rentabilidade de margem bruta. Entendi, não espremeu margem, né? Conseguiu Não repassar. espremeu, ao contrário, a gente expandiu quase 1,5% de margem bruta em insumos, que é o nosso foco. Mas o principal motivo de alta de custos tem a ver com o câmbio, ou a questão da alguma ruptura na cadeia de suprimentos? O que foi que Os funcionou? fertilizantes, eles são dolarizados, né? Então tem cada categoria de insumos tem a sua dinâmica. As sementes, elas estão puxadas, né, pelo preço da soja. Então, a semente é uma soja especial, uma soja tratada especial para ser plantada e para ser reproduzida. Então, ela subiu por causa do preço da soja. Os fertilizantes, eles estão aumentando pelo NPK, que tem subido, né, os elementos básicos do fertilizante, e também pelo dólar. Então, eles estão mais caros por causa disso. E aí, assim, só para entender a dinâmica, mesmo assim é possível aumentar a margem, porque o cliente, de qualquer forma, ele tem que fazer essa compra para poder fazer o plantio, né? Então, eu não sei se é isso que ajuda a fazer os repasses, teve alguma outra iniciativa de vocês que explica essa capacidade de repassar esse custo com folga.
Fora a nossa margem, as categorias que mais são rentáveis são sementes e especialidades. Tá? A Tá, gente conseguiu aumentar o nosso mix de especialidades de 4,2 para 4,8 e a gente aumentou as nossas sementes no trimestre de 24% das vendas para 28%. Então, a gente teve uma melhora de mix também nesse trimestre comparado com o trimestre do ano passado. entendi. Tá. E Maurício, antes de voltar um pouquinho para a questão de números, eu tenho uma curiosidade, que é o seguinte: a gente vê que o agro na bolsa, apesar de assim, o agro ser muito importante para o Brasil, né? O agro na bolsa ele ainda assim está começando. A gente tinha mais a SLC, os frigoríficos, agora a gente tem a 300, vocês, a Terra Santa, Brasil Agro, enfim, vários nomes que entraram no mercado, né? E eu queria entender um pouquinho como que é na prática essa aproximação, né, entre o campo e o mercado, assim, quais são as dúvidas que vocês mais veem que os investidores têm em relação ao negócio de vocês? Porque, assim, é um mundo diferente, né? Como você falou da sazonalidade de resultados, assim, às vezes quem mora numa metrópole, às vezes não tem muita noção de como funciona o campo, né? Eu lembro que eu morei no Paraná um tempo e cobri agronegócio e eu sentia que era, assim, é um mundo diferente, né? Como que é isso, assim? Como que tem sido esse encontro? Acho que primeira coisa tem que ter, a gente tem envolvido muito tempo em conversar com o investidor, conversar com as pessoas que fazem análise, que vão soltar os resultados, ou que vão soltar as análises sobre a companhia. A gente tem feito algumas visitas de grandes investidores para as nossas operações, para entenderem realmente como é o nosso negócio. A gente tem soltado no nosso site também, de RI, alguns materiais de suporte para entender a sazonalidade, quando que é o pedido. O nosso negócio ele é muito diferente desses outros que você falou, no sentido que eu já estou planejando agora a safra 22-23. Ou seja, eu tiro o pedido já agora em Q4, Q1 do ano que vem, para a safra que eu vou faturar em Q4 do ano que vem. Ou seja, ela é antecipada, né? Um business que é muito antecipado do ponto de vista de pedido, esse pedido depois é faturado. Então, a gente tem dado dados também no nosso release sobre pedidos e é gastar a sola de sapato, né? A gente tem ido bastante para o campo. A gente tem um evento, convidar as pessoas a um evento aberto lá no Paraná que chama Super Agro, que é uma baita feira gigantesca em janeiro de 2022. Ano passado, infelizmente, não aconteceu. Esse ano também. O ano passado aconteceu, em 21 não aconteceu por causa da pandemia. Mas quem quiser lá no Super Agro, a gente vai ser um prazer recebê-los lá para entender como que é feito realmente essa negociação e ver na prática como que acontece. Dinâmica. Exato. Entendi. E aí, assim, como que... Porque, assim, a empresa é nova, né? Ela foi fundada em 2016, né? Começou com o fundo Aqua Capital, era o primeiro Exato. investidor, certo? Exato. E aí, como que vocês montaram? A ideia sempre foi desde o começo abrir capital? Vocês têm pessoas que já eram de mercado, que não conheciam o negócio do agronegócio, e tem pessoas do agro que não eram do mercado? Como que se compôs esse time? Ela, apesar de ter começado em 2016, Natália, a Rural já tinha quase 25 anos quando foi a primeira aquisição. Então, todas as empresas, a Agrocem também tem mais de 20 anos de história. Então, a Só que nossa vocês ideia, compraram, né? exatamente, 2016 foi a compra do Aqua da participação na Rural. Em 2017 foi a Agrocem, Agroferrari, Grão de Ouro, Boa Vista, Sementes Campeã. Tá. Esqueci alguma, agora está Agrocat, esqueci Agrocat. Então, as empresas elas têm histórias longas. A gente sempre buscou comprar empresas que fossem líderes nas suas regiões, né? E uma coisa que a gente sempre faz nas aquisições é manter os sócios fundadores, porque eles realmente que têm, naquele momento da aquisição, têm um contato com o cliente, conhecem o mercado local e nos ajudam a fazer essa transição. Na verdade, é um melhoramento das empresas que já são boas. A gente não acredita que é muito mais difícil você transformar uma empresa ruim numa empresa boa. Então, a gente gasta muito tempo olhando para as empresas, para as aquisições e melhorando e colocando alguns outros itens de gestão
nas empresas que a gente entra. Então, Entendi. a gente compra as líderes em cada lugar. O time que está hoje, né, é um time, como você falou, com experiências variadas. Eu vim de algumas outras experiências no agro. Eu fui DRF quase 10 anos, eu fui Rabobank também. O nosso COO do mercado norte foi Bung. O nosso CEO foi presidente da Down, o Elis Pascoal, e a Sheila Varenga, que também foi Down e Corteva durante muito tempo. Então, a gente tem um misto de gente de mercado, mas não necessariamente de revendas. Tá? Uhum. Tá. E aí, só para entender mesmo o modelo de negócio, até para quem não conhece a empresa e é urbano, digamos assim, o principal negócio de vocês é a venda de insumos e de sementes, mas é direto para o produtor. Então, assim, pensando, é o pequeno e o médio produtor, e aí isso inclui também os que estão em cooperativas, né? Que as cooperativas são super comuns, é que eu moro aqui no Sul, né? No Sul, Santa Catarina, no Paraná tem muita cooperativa. Então, é esse pessoal que vocês atendem. E aí é via lojas, eles que vão até as lojas ou vocês vão até eles? Como que é essa dinâmica? Imagina que os fabricantes de insumos, né, de fertilizantes, defensivos, eles atendem os clientes muito grandes. Vale a pena, quando você é fabricante de uma marca, atender uma pessoa muito grande. Aquele custo vale a pena. Quando é um produtor médio ou pequeno, vale mais a pena para a indústria concentrar os produtos dele numa força de vendas como a nossa. Então, a gente tem 126 lojas agora no final de setembro, 126 lojas que também são CDs. Então, não é uma Casas Bahia onde você vai, pega o produto e vai embora. Não é um supermercado. Ele é um CD com um lugar onde a gente atende clientes, tem reuniões com clientes e tem o nosso time também que fica nessa loja. É tipo uma consultoria, né? Serviço, vocês falam muito disso, de entregar um serviço. O nosso vendedor é sempre um agrônomo ou um técnico agronômico. Tá. Então, a gente atende esse cliente menor que não tem acesso ou que precisa de uma assessoria para entender, inclusive, como ele vai plantar, o que ele vai plantar. Então, esse planejamento da safra seguinte tem a ver com que tipo de produto ele vai escolher para aplicar. E esse nosso agrônomo, ele ajuda o nosso cliente, que não tem um agrônomo na fazenda, porque é um produtor menor, a fazer essa escolha dos produtos. Então, ela é uma venda técnica, vamos falar. Aí as lojas estão espalhadas no Brasil inteiro, né, do Pará ao Paraná, e elas servem como ponto de logística para fazer a entrega final para o produtor. Os produtores não gostam de ter produto na sua propriedade por muito tempo, né? São defensivos químicos, você tem que ter condições específicas para ter armazenado esse produto. Então, a gente também faz esse serviço de ficar com o produto até a hora que precisa ser aplicado. Tá. E aí, só para falar um pouquinho da rede de lojas, são 126 agora, no trimestre passado eram 108, correto? E a meta é abrir mais ou menos 15 a 20 lojas por ano. Esse é o objetivo. Eu imagino que a ideia, como você está explicando, é importante você ter vários pontos, né? Essa pulverização é bem importante, bem estratégica, né? Tem, assim, daqui a 5 anos, tem alguma meta mais de longo prazo de quantas lojas vocês querem chegar a ter? Acho que o legal de falar também é que das aquisições que a gente fez até o ano passado, tá? Então, sem Ferrari Zagato, Boa Vista e Agrocat, que a gente fecha no final do ano, a gente mais do que dobrou o número de lojas das empresas adquiridas. Então, a gente foi de 50 lojas para quase 111 lojas desde 2016 nessa base de empresas. Ou seja, a gente fala que o M&A é o princípio, não é o final. Né? Quando Sim, você acaba o M&A, você proporciona muito crescimento para essas bases. Porque você usa uma inteligência local, um time de gestão local para acelerar esse crescimento. Tá? Então, a gente vai continuar. A nossa ideia é abrir entre 15 e 25 lojas. A gente está até acelerando um pouco mais o plano de crescimento orgânico para até 25 lojas por ano a partir do ano que vem. Esse ano vão ser 21 lojas. Em relação ao número de silos, eu vi que passou de 19 silos para 27 agora nesse TRI. E para quem não sabe, silos são aqueles lugares para armazenar grãos, né? Vocês também vão aumentar bastante esse volume? A gente sabe que no Brasil, às vezes, tem até falta de espaço para armazenamento de grãos, não é?
Sim, esses 9 silos novos vieram da aquisição da Ferrari Zagato, que está no Paraná, que é um local onde os clientes têm uma estrutura fundiária menor, são produtores menores, e que utilizam os nossos serviços também para fazer a armazenagem e a comercialização dos grãos. No sul, a gente tem os silos, né? A grande parte, 26 desses silos estão no sul, e um só está no centro-oeste. Então, no sul, a gente opera mais com essa originação de grãos, o cliente vindo, depositando o grão dele no nosso silo, a gente faz essa operação do grão, como um serviço também, um valor agregado para o cliente. E no Centro-Oeste, a gente não tem planos de expandir, a gente tem parcerias com as tradings, fazendo barter. Então, o barter é quando eu troco o meu contas a receber do cliente, né, o que ele me deve de insumos, por sacas de grãos. E esses grãos que eu vou receber dele, eu vendo para trading, mas ele entrega diretamente no ciclo da trade. Então, a gente tem uma estratégia meio diferente por região. Entendi. Tá. Em relação a unidades de sementes, são unidades de beneficiamento que fala, né? E são 8. E isso vai, assim, a princípio tá ok, é um volume que também, por aquisições, vocês pretendem ampliar? A gente tem um plano de continuar crescendo em sementes, é um produto bem estratégico para a gente, um valor agregado grande para o produtor. A gente fala que se o produtor não colocar, às vezes, uma aplicação de defensivo, ele sobrevive, né? Se não a semente não germinar, a plantação dele foi para o brejo, como a gente fala. Sim. Então, e só para quem não sabe, a gente está falando de soja, principalmente soja, milho e café, correto? A nossa produção hoje é só de semente de soja. A semente é para soja, mas nos outros negócios também é milho e café, os principais. A venda defensivo de insumos, sim, mas não para ser produção de soja. E a gente quer continuar crescendo, a gente olha, obviamente, a M&A quando as oportunidades que aparecem, mas a gente tem crescido também em crescimento orgânico. Então, aumentando capacidade, destravando alguns gargalos que existem de produção. Então, a gente vai continuar crescendo em sementes, é um ponto estratégico para nós. Sim, Natália. E que você falou de M&A várias vezes, e eu já vi vocês falando de um pipeline robusto, né, de M&A. Mas tem alguma região geográfica ou algum tipo de ativo que vocês brilham mais os olhos? Tem algum direcionamento nesse sentido que a gente possa esperar que os próximos negócios vão vir por aí? Bom, a gente vai fechar, a gente anunciou a Agrocat em setembro e já foi aprovada pelo CAD, vai fechar, o fechamento vai ser nas primeiras semanas de janeiro. Tá? Eles estão ali no Mato Grosso e Rondônia, numa área adicional à área que a gente está no Mato Grosso. A gente está mais no leste do Mato Grosso, eles estão mais no oeste do Mato Grosso e Rondônia. A gente sempre tenta fazer M&A em regiões que são adicionais, que trazem essa estrutura de gestão, estrutura de inteligência para uma certa macro-região. Tá? A gente não faz M&A por fazer, né? Ou seja, se estiver em cima de uma área nossa, a gente consegue cobrir. Né? Então, é importante que quando a gente faz esse M&A, daí ele começa um crescimento orgânico radial, populando mais aquela micro-região. Então, a gente não tem uma região específica, tem várias macro-regiões que ainda faltam a gente entrar, mas com esse critério de que tem que ser adicional às áreas que a gente já atua hoje de maneira orgânica. Tá. E aí, sobre a questão, uma dúvida que eu tenho é sobre a questão da cotação das ações mesmo, né? A gente, né, no momento da estreia, a ação estava mais ou menos na casa dos R$10 e agora está perto de R$8, né? Eu queria saber, assim, como que vocês veem essa questão do valuation, né, das cotações, se vocês têm algum tipo de expectativa que vocês possam dar aos investidores em relação a isso. Eu acho que o papel não está no seu devido preço, né? Acho que a gente está com múltiplos baixos. Como eu falei, você mesmo falou, a gente foi de 250 milhões no ano passado para 340 agora, 360 agora no último trimestre, 346, desculpa. Então, eu acho que a gente está no múltiplo baixo. Acho que o mercado inteiro está sofrendo com pressões. A gente ainda é uma ação líquida, né? Ou seja, tem um free float muito pequeno. E agora é fazer o trabalho de entregar trimestre a trimestre. A gente tem que trazer resultados. Vamos trazer resultados no 2021 bastante bons também. Então, acho que é questão da gente
continuar essa educação no mercado, continuar mostrando o que é esse varejo agro, que é um segmento muito novo na Bolsa, e entregar bons resultados. Acho que isso é o que a gente pode fazer e continuar. E, de novo, deixo o convite de novo para o Super Agro lá na AgroSem em janeiro do ano que vem. Quem quiser conhecer, vale a pena. Legal. E só uma última dúvida, daí eu queria te deixar livre para comentar alguma coisa que você acha importante. Sobre a questão financeira, né? Vocês fizeram essa captação IPO e estão comprando um monte de empresa. Existe a ideia de fazer alguma nova captação, seja no mercado de ações ou mercado de renda fixa, né? Que está também, o crédito privado está bem aquecido, ou não tem, por enquanto, nenhuma previsão disso? A previsão não existe, né? A gente não tem nada planejado, mas eventualmente no futuro a gente, do jeito que a gente cresce, a gente vai precisar fazer algum tipo de captação, mas não tem nenhum plano agora. Mas é legal falar também que a gente usou o dinheiro que a gente tomou no IPO, né? Entre Ferrari Zagato e Boa Vista, que o fechamento é em janeiro, a gente basicamente usou o dinheiro que foi captado no IPO. Então, abre espaço para quando tiver uma janela de mercado, a gente poder fazer ou precisar fazer uma captação nova. Para poder fazer outras aquisições, vai precisar de recursos novos, né? E que o mercado está muito complicado. Fazer uma ou duas aquisições menores, mas alguma coisa do maior. A gente gosta de fazer aquisições relativamente grandes, tá, Natália? A gente tem comprado empresas que realmente são de tamanho, um porte um pouco maior do que a média. Futuramente quanto, mais ou menos? Acima de 250 milhões. Tá. Entendi. Então, mas assim, você disse, talvez fazer algumas menores e deixar algum de maior volume mais para frente, né? E aí captar. É que captar agora via mercado de ações está bem ruim, né? Teria que ser. A gente não vê, agora não existe. Se fosse hoje, não daria para fazer, mas as coisas podem mudar no futuro próximo. Então, tomara, né? A gente vai estar preparado quando a janela estiver aberta também. Tá bom. E tem mais alguma coisa do balanço ou da companhia que você gostaria de acrescentar que eu não tenha perguntado, mas que seja relevante, Maurício? Eu acho que tem duas coisas que valem a pena. Uma, falar que a gente tem investido bastante na nossa plataforma digital. Então, a nossa produtividade por CTV tem aumentado. A gente tem dedicado muito esforço para melhorar a interação com o cliente de uma maneira digital. Então, não necessariamente é tirar pedidos ou fazer uma venda como você faria para comprar um celular ou para comprar uma geladeira. É diferente disso. O contato desse agrônomo com o cliente para esse planejamento de safra é muito importante. Isso ele faz uma vez a cada semestre. Tá? Agora, gerenciar os pedidos para serem entregues, entregar a documentação, fazer fechamento de contrato de barter pelo aplicativo, é uma coisa que salva muito tempo do cliente e do CTV também, e do agrônomo que atende ele. Então, isso está trazendo também uma produtividade para o CTV maior. Ele tem conseguido colocar mais tempo dele para atender clientes, ao invés de algumas coisas burocráticas que ele fazia no passado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o nosso ROIC, né, atingiu quase 19%, 18,8%. O ROIC é o medidor de rentabilidade, né? É o retorno sobre o capital investido. Então, a gente é uma empresa com um ROIC muito mais parecido com varejo do que várias das empresas agro que existem no mercado, com uma necessidade de capital muito grande, muito capex. A gente tem um ativo relativamente leve, né? As lojas são alugadas, a gente não tem um investimento em capital muito grande, o nosso negócio é muito mais de capital de giro. Acho que isso é um ponto legal também de frisar, fora o crescimento e a oportunidade de consolidação que a gente tem no mercado tão fragmentado. A gente vai faturar 4 bi de insumos no mercado de 110 bilhões de insumos. Nossa, então, a nossa participação em mercado ainda é muito pequena, a gente tem muito ainda para fazer. E só para fechar, queria que você falasse um pouquinho de 2022. Como que vocês estão vendo? Eu sei que o agro tem uma lógica um pouco diferente, né? Não necessariamente ele sente a crise da mesma forma que o varejo, por exemplo, mas fala um pouquinho de como vocês estão vendo o cenário. Bom, a gente existe a safra vai ser recorde, né? Essa safra, primeira coisa, a safra 21/22 que está sendo plantada agora,
quase 75% dessa safra já foi plantada. Tá? Então, comparado com o ano passado, foi uma safra excelente do ponto de vista de climático. Então, o ano passado foi super atrasado, acabou atrasando a safrinha de milho. Então, do ponto de vista de timing, ela está perfeita. Existe alta de insumos, né? Os fertilizantes estão notavelmente num preço muito alto. Então, os negócios com insumos, eles estão... o produtor está esperando um pouco para ver o que vai acontecer. Não para a safrinha. A safrinha a gente já tem bastante pedidos tirados para a safrinha do ano que vem, safrinha 22. Mas a gente já está olhando, como eu te falei, para o planejamento de safra 22, 23, que vai começar a ser plantada no terceiro trimestre do ano que vem. Então, está muito adiantado. E a gente está trabalhando com nossos fornecedores, usando também o nosso peso de empresa listada, uma empresa com bom balanço, para garantir o fornecimento para os nossos clientes lá no futuro. Tá joia, Maurício. Queria te agradecer pela presença. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. Para você que está assistindo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um alô aqui para a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Até breve.